Olá, pessoal, chegando aqui no Cada Um no Seu Quadrinho, evento aqui no Circo Voador Arcos da Lapa. Vem com a gente, simples assim, tá presente. Hoje nosso programa especial aqui, né, Isabel? Exatamente. Totalmente diferente. Fora do estúdio, com várias entrevistas, contando um pouco da história dos quadrinhos, né? Brasileiro. Brasileiro. No mundo também, né? Tem uma história bem bacana pra gente falar. Tem gente internacional aqui também. Tem gente internacional e já tá rolando um painel aqui com várias pessoas bacanas do mundo dos quadrinhos. Vamos lá? Vamos acompanhar com a gente? A gente está aqui com o Lencinho, que é idealizador desse projeto, Cada Um no Seu Quadrinho. A gente está aqui, simples assim, veio acompanhar a edição 2025. E aí a gente simplesmente tomou conta aqui do lugar das palestras. Acabamos de assistir uma palestra super legal, a produção de quadrinhos das universidades, olha isso. E agora a gente tomou esse espaço aqui. Fala um pouquinho da emoção desse evento. Eu estou vendo que você está emocionado, muita gente de fora aqui no circo. É que eu ia falar assim, né? Simples assim, chegou e fez aqui cada um no seu palquinho. Então, para entender a atividade que a gente tem com essas mulheres maravilhosas responsáveis por esse programa. Então, estou feliz com a presença de vocês, assim como estou feliz com os 68 expositores e expositoras que ocuparam o Circo Voador. Está aqui num domingo belíssimo, na Lapa, centro do Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro, num espaço com tanta história com a música, com o teatro, com a cultura em geral, que é o Circo Voador. E é muito legal o Circo Voador, tá um domingo aqui aberto para toda a família, com essa linguagem, que é a linguagem dos quadrinhos. A linguagem dos quadrinhos, muitas vezes erroneamente, associada a só uma coisa infantil ou uma porta de entrada, mas como todo mundo que está aqui presente vê, a gente tem quadrinhos de todo tipo, igual filme, igual peça de teatro, tem de todo tipo, de literatura. Mesma coisa quadrinhos, tem quadrinho aqui para criança, para família, quadrinho adulto, quadrinho policial, quadrinho inspirado em mangás, enfim, uma diversidade bem interessante, quadrinho documental. Então, assim, uma diversidade bem interessante de autores e autores que estão presentes aqui num evento que é gratuito. Gratuito, começou às 10 da manhã, a gente vai até às 8 da noite. E não para de chegar gente, tá? Toda hora entra famílias aqui, crianças, pais, avós, todo mundo querendo curtir e ver o que tá aí. Essa galera que está expondo aqui, os trabalhos são belíssimos. Tem gente de vários lugares aqui, vários estados do Brasil, tem gente de fora. Fala. Cara, olha, primeiro destacar que parte desses expositores, a maior parte desses expositores e expositoras colaboraram com o evento na campanha de financiamento. A campanha de financiamento coletivo teve 345 pessoas que acreditaram nesse projeto. Maravilha. Isso vale destacar. E, Isabel, a minha grata surpresa foi o seguinte, não tinha uma curadoria, a gente limita os discursos. Aqui a gente não quer discurso de ódio, a gente não quer racismo, a gente não quer preconceito, a gente não quer homofobia. Então, esse tipo de coisa a gente já estava na inscrição, a gente não vai aceitar. Mas as pessoas foram se inscrevendo, pagando, e foi depois que já tinham comprado que eu descobri que tinha gente de Salvador, gente de Uberlândia, gente de Campinas. Então, assim, São Paulo, né, BH. Então, a gente está aqui com uma diversidade, claro. A gente acabou de ter gente de Goiânia falando aqui. É claro que a gente quer mais, né? A gente queria gente do Norte, a gente queria gente bem do Sul, mas a gente já tem um bom recorte aqui de uma produção de quadrinhos nacionais. E isso que vale destacar. São quadrinistas independentes que estão trazendo aqui seu trabalho, trazendo sua obra e conseguindo essa visibilidade por conta do circo que agregou, mas também pelo talento que cada um e cada uma tem também para fazer parte dessa história toda. Com certeza. E lembrando aqui, gente, que os quadrinhos é considerada uma das 11 artes do mundo, né? É uma coisa de arte, de cultura, né? Tem muita gente que acha que é alguma coisa de brincadeirinha de criança, mas não é. Tem uma galera fantástica aqui, desde novinho nesse mundo, e ainda tá aí, né, o Lencinho? Acho importante destacar também que o quadrinho é uma arte que engloba várias artes. Então tem o roteirista, o desenhista, a pessoa que faz a cor, a pessoa que às vezes faz o letreiramento à mão ainda, um diagramador, um produtor gráfico que vai mandar isso para gráfico, uma gráfica que... Então também, quando a gente faz o quadrinho circular, aquela coisa que muita gente, as pessoas esquecem da cultura, quando a gente faz o quadrinho circular, a gente faz uma parte da economia circular também. E isso que é muito interessante. É mercado de gráfico, é mercado de design, é mercado de vendas diretas, vendas online, tudo isso o quadrinho é capaz de mover. E fora de, além de mover economicamente, é um lugar onde se encontra belas histórias, onde se encontra reflexões, onde se encontra pensamentos que podem fazer desse mundo um lugar melhor, e até simples aventuras, que a gente adora, as aventuras de quadrinhos que fizeram na nossa cabeça quando a gente era criança, Turma da Mônica, Walt Disney, Ziraldo,
Enfim, é isso, são os quadrinhos. Os quadrinhos hoje estão brilhando no Circo Voador e a gente está muito feliz. Olha, super agradecer a você, Pô, parabenizar pelo evento, dizer que o Simples Assim está curtindo muito e que com certeza o pessoal que segue a gente também vai curtir. Valeu, galera. Obrigado. Ó, arroba cada um no seu quadrinho. Vocês vão conferir um pouco mais do evento. Também a gente vai ver as resenhas de quadrinho por lá, tá bom? É isso. Simples assim. Só tem essa agora. Oi, pessoal. Olha, a gente agora vai falar um pouquinho com o Edgar, mas o nome artístico dele é Ciberpajé. Ele está participando pela primeira vez da edição Cada Um no Seu Quadrinho, veio de Goiás, especialmente para o evento aqui no Circo Voador, e acabou de participar de uma mesa, de um painel, que fala dessa produção de quadrinho dentro da universidade. Bom, primeiro eu quero saber há quanto tempo você está nesse mundo dos quadrinhos? Olha, é uma história longa. Eu tenho 53 anos de vida e a primeira história em quadrinhos que eu publiquei foi num fanzine e eu tinha 12 anos. Ou seja, são 41 anos inserido no contexto da criação, produção, investigação e pesquisa de quadrinhos. Mas tem que ter tudo isso para fazer quadrinho? O pessoal acha que quadrinho não é isso tudo. Investigação, explica melhor isso daí. Olha, eu acho que uma boa história em quadrinhos, ela envolve, como qualquer outra forma narrativa, a necessidade de uma pesquisa. Então, se eu vou construir uma história que ela discute questões de gênero, por exemplo, eu preciso entender quais são essas questões, como elas funcionam, em que estágio elas estão, quais são as pessoas que pensam sobre ela, para que eu não faça uma narrativa que ela, por exemplo, não tenha contundência e nem tenha propriedade para discutir aquele assunto. Eu acho que qualquer boa narrativa, ela necessita de uma investigação. E no âmbito da pesquisa universitária, eu já estou há 17 anos como professor e pesquisador lá na Universidade Federal de Goiás, e desde o princípio eu criei uma disciplina no bacharelado em artes visuais para discutir e produzir quadrinhos. Pensar os quadrinhos através da produção. E a produção de quadrinhos, claro que envolve processo de pesquisa. Desde pensar o quadrinho como narrativa, como que eu narro essa cena numa história em quadrinhos para criar um impacto que eu desejo. Isso merece um estudo de compreensão da narrativa, da linguagem dos quadrinhos. Ou também como que eu falo sobre esse tema com propriedade. Eu vou entender o conceito ao qual eu quero tratar naquela história em quadrinhos. E eu também estou lá na UFG, na Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em arte e cultura visual. Legal você falar sobre isso, porque a gente vê que a produção, a elaboração, a investigação de quadrinhos segue como um livro, como um filme, precisa de pesquisas, precisa de toda uma interação, e é muito legal a gente falar que está dentro das universidades essa arte, isso é estudado, que as pessoas se especializam, elas fazem uma pós, elas fazem mestrado, elas fazem um doutorado, né? Então, assim, é muito interessante a gente mostrar que é uma coisa séria também, né? Agora, uma coisa que eu vou te falar, dá para viver de quadrinhos no Brasil? Olha, depende o entendimento que se tem do viver de quadrinhos. Se você entende que viver de quadrinhos é você vender o produto apenas e receber uma renda para você sobreviver, a gente tem poucas pessoas que conseguem isso no Brasil. Só que você pode criar dinâmicas para que o quadrinho faça parte de um processo em que você consiga ter uma vida digna, né, e produzir esse trabalho artístico. Então, por exemplo, né, a minha estratégia foi, eu sou um artista, eu digo, o meu hobby é ser pesquisador e professor. Eu vivo desse hobby, porque eu recebo um salário legal e eu posso ter liberdade para produzir, pesquisar e trabalhar, então, de forma mais libertária, sem estar, por exemplo, preso a um sistema de mercado para produzir o meu quadrinho. Mas existem outras estratégias múltiplas em que é possível você viver no que eu considero um sistema dos quadrinhos, né? Que você tem estratégias em que você vai produzir quadrinho, você vai ter uma dinâmica produtiva em volta disso que vai fazer com que você sobreviva. Eu estava conversando com um autor aqui, que é o Max, que eu gosto muito, e estava falando para ele, você está sobrevivendo só da produção do seu quadrinho? E ele falou, estou. Né? Eu estou, porque o que eu tenho feito é
é uma dinâmica de eu participo de todos os eventos, tá? Eu faço campanha de financiamento coletivo para fazer com que o meu quadrinho ele vingue e eu tenho uma renda que me faça viver dignamente de quadrinhos. Isso é perfeito. Agora me explica rapidinho, essa caracterização é especial para o evento Cada Um no Seu Quadrinho ou isso é natural? Não, essa caracterização é que é uma história complexa, que eu fiz um ritual de transformação que ele é artístico e também mágico no meu aniversário de 40 anos e eu me declarei ciberpajé. Ciberpajé. E eu trouxe uma série de simbologias para a minha figura, para o meu ser. Eu fiz nascer, trazer para fora algo que já existia interiormente. E eu, então, até como nas minhas aulas na universidade, eu sou essa figura que você está vendo aqui. Né? Porque isso tem... E, na verdade, o Ciberpajé, ele nasceu como um personagem do meu trabalho. E eu trouxe esse alter ego que passou a ser eu mesmo. É uma experiência meio estranha, mas muito interessante, que envolve também aspectos de ocultismo e magia. Maravilha. A gente quer agradecer muito a você, simples assim, tá? E é isso, é a história saindo do quadrinho, do papel e vindo para o mundo real. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês e aquele super abraço do Ciberpajé. Gente, eu quero só falar para vocês uma coisa. Eu estou aqui nessa entrevista, muito emocionada. Vocês podem imaginar por quê. Estou aqui com duas pessoas que fazem parte da minha história, da história da vida de crescimento profissional da minha filha, que é essa aqui, Ana Recalde, e esse aqui é o Denis Mello. A Ana Recalde é uma roteirista de muitíssima qualidade, premiada, uma pessoa... Ó, eu fiz. Conta pra mim, eu acompanhei todo esse processo, mas eu quero que eles contem, porque a gente falou com o Lencinho, e o Lencinho estava contando pra gente tudo que envolve a produção do quadrinho. Né? É o roteiro, é o desenho, é a gráfica, a editoração, a distribuição, enfim, e aqui eu estou com duas pessoas, que é uma do roteiro e outra que é do desenho. Denis, conta para mim primeiro como é que foi esse trabalho conjunto com a Ana Carolina. Cara, é interessante porque a gente se deu muito bem. Eu acho que a gente, desde o início, a gente teve uma sintonia muito grande. Os roteiros que ela mandava e eu mandava o esforço. Né? A conversa do desenhista com o roteirista funciona nessa. Né? A gente sentou primeiro, ela me chamou lá no escritório, que era aqui no centro, para apresentar toda a ideia, e a gente conversou mais apropriado, que a gente, na verdade, nasceu num evento de quadrinhos. Nasceu no evento de quadrinhos. Os eventos de quadrinhos são muito importantes para fazer esse contato entre artistas. Muito mesmo. Mas, Ana, me fala uma coisa. Para você criar um roteiro, para você criar uma história, para você, enfim, desenhar toda a trama, para depois o Denis dar vida para essa trama, como é que você começa a pensar? Você fica assim, e tal, como é que é? Não, tem técnica, tem curso, tem todas as ferramentas que um roteirista precisa. Não é assim. Então, primeiro você tem uma ideia, e principalmente quando você vai trabalhar em parceria, a outra pessoa também tem que estar em sintonia com aquela ideia. Entendeu? Meio que não adianta você querer... Por exemplo, a gente estava no evento e eu vi um desenho do Denis na nanquinha, assim, no pincel. Eu falei, nossa, isso seria uma excelente história de terror. E aí foi que eu falei, Denis, você não tá afim de fazer? E a gente ia fazer online. Ele falou, cara, esse ano eu queria fazer uma história online, que eu queria colocar na internet. Então, casou as nossas necessidades e os estilos. Então isso é importante. Mas vocês fizeram online, mas virou papel depois. Virou, inclusive, é curioso, porque a gente começou esse projeto em 2011. E a gente pegou ali o início dos quadrinhos chegando na internet, a gente pegou o início do crowdfunding, né, do financiamento coletivo. Então, o Belladonna foi um livro que a gente publicou através do financiamento coletivo. O próprio público apoiou o projeto, comprou previamente ali, acreditou que o projeto poderia acontecer. A gente compilou o que a gente estava publicando online e foi do livro. Então, o Belladonna foi, de certa forma,
pioneiro, né? Não pioneiro sozinho, né? Mas pegou um bonde do Foi uma pioneirismo ali, um onda ali. momento. Foram os primeiros anos do Catarse, né? Outros colegas nossos que também faziam online começaram a publicar. Ali era um dos primeiros momentos dessa nova geração do quadrinho brasileiro, né? Que começa ali desse milênio, né? O quadrinho estava meio em baixa, a produção nacional de quadrinhos, né? E a gente surge o Belladonna no momento onde isso estava se reaquecendo. Que a gente tem grandes ondas, né? A gente tem ali 60, 70, 80, né? Você tem uma grande onda, aí você tem uma pausa nos 90, aí você tem uma coisa mais do mangá. Olha bem, que era muito grande, não sei o que, depois dá uma caída e 2000, assim... Mas essa onda que a gente pegou o início ali, pegou um jacaré, mas hoje é um ondão, né? Porque você vai em grandes eventos, tem muita O financiamento coletivo, a pessoa contribui financeiramente antes da obra ficar pronta. Para isso, precisa ter uma confiança, tá certo? Nos autores e tal. Vocês já têm uma trajetória muito grande nos quadrinhos brasileiros. Belladonna foi reconhecido no crowdfunding, foi reconhecido depois de lançado? Sim. A gente teve tanto... O HQ Mix foi no mesmo ano? Já tinha tido um antes que era de publicação independente de grupo, porque o Belladonna ele era publicado no site chamado Petisco, não existe mais o site, mas era um site onde se publicavam vários quadrinhos e com vários quadrinhos que já estavam nesse circuito também, né? Então, eu acho que tem toda uma geração falando sobre geração de confiança, né? O Belladonna foi publicado por ano, publicar uma página por semana durante anos, sim, né? Com essa regularidade, eu acho que já gera uma confiança depois. Estão fazendo um trabalho sólido. Né? Os parceiros que a gente tinha lá no site eram também profissionais que estavam nessa cena publicando muitas coisas, então eu acho que isso tudo junto para construir essa competência, né? Essa percepção por parte do público. E teve um HQ Mix. Teve o HQ Mix de publicação de web quadrinho, e depois a gente teve de adaptação para o teatro, que foi lindo. Uma categoria de adaptação para outras mídias e foi na Caixa Cultural lá de Curitiba, né? Era um projeto chamado Cena HQ, que adaptava quadrinhos brasileiros para teatro. A gente foi lá assistir. A gente foi em Curitiba assistir. A gente ficou chorando, abraçando a pessoa. Oh, Denis, olha cara, que lindo. Coisa linda você ver o seu trabalho sendo tratado com tanto carinho, né, por outras pessoas, entenderem que essa história tem o potencial para ser adaptada. Para outras mídias, foi bem legal. Mas, gente, deixa eu falar aqui, é o seguinte, todo mundo passa na frente aqui, é um equilíbrio aqui para tratar a entrevista. Mas, concluindo, eu quero pegar o que a Isabel falou em outras entrevistas, é que a gente sempre tem aquela noção de quadrinho. É uma brincadeira. Eu tenho uma história, vou lá desenhar e publicar. Aí o quadrinho, ele é um trabalho altamente profissional, que requer pesquisa, que requer desenvolvimento. É muito importante ver isso. Eu queria muito fazer essa entrevista para mostrar o quanto os profissionais se envolvem e a necessidade de ter apoio, financiamento, a necessidade de que as pessoas entendam que esse é um processo profissional de altíssima qualidade, né? Então eu quero encerrar essa entrevista dizendo que não só vocês se orgulharam e choraram por causa do Belladonna, eu também. Um beijo para vocês e foi uma ótima entrevista. Vamos continuar com as nossas entrevistas por aqui. Um beijo grande. Pessoal, esse evento aqui do Cada Um no Seu Quadrinho, aqui no Circo Voador, reúne muita gente. E muitas famílias vieram aqui nesse domingo de sol para estar prestigiando o evento, para estar tendo contato com os quadrinhos. A gente encontrou aqui a Érica e o Guilherme, filho dela, que está gostando muito do evento, não tá, Guilherme? Sim. O que você já viu aqui nesse evento? Tem muito quadrinho legal. Sério? Sim. E aí, mas me disseram, sua mãe me disse que você não pode sair de casa sem o seu quadrinho. Qual é o quadrinho que você trouxe? Deixa eu ver aqui. Tá Turma da Mônica Super Almanac. Nossa, e você já lê tudo? Sim. Eu prefiro ver as imagens, mas ainda assim eu leio. Ai, que maravilha! E você já tá lendo na escola? Tá tudo certinho? Sim. Nossa, e aqui é bem mais colorido e mais divertido, você não acha? Sim. Muito legal. Érica, e o que você tá achando aqui desse passeio com a família, com o Guilherme? Eu
Acho esse evento perfeito. Eu sou professora de artes, eu sou desenhista, meus amigos estão aqui trabalhando, apresentando o trabalho deles. Então, isso aqui é um evento incrível. Acho uma... Como é que fala isso? Uma iniciativa incrível de trazer todo mundo para esse espaço, para a galera que não conhece conhecer, para a gente incentivar as crianças a começarem a desenhar, a produzirem suas próprias histórias. Assim, só tem coisa boa para falar desse evento. Agora, essa influência aqui do Guilherme é o quê? Porque a mãe também é professora de artes, ele já está tão ligado nisso? Acho que sim. Acho que sim. Os pais são nerds, a gente gosta muito de anime, de quadrinhos, Legal. de coisas, então acho que ele é influenciado pelos dois. Eu acho muito legal porque o meu filho também começou a ler muito com o mangá. Então, eu acho que através disso que eu perguntei para ele, ele falou, é mais divertido, é mais colorido, é mais bacana. E vocês já compraram alguma coisa aqui no evento? Eu comprei um quadrinho, esse livro e um print do Pokémon, que ele tá na vibe do Pokémon agora. Ah, muito legal, muito legal. Olha, agradecer a participação de vocês aqui, tá bom, Guilherme? Obrigada. Tá fugindo. Dá tchau, Gui. Tchau. Dá tchau pra câmera. Ó, simples assim, passeando pela feira, encontrando todo mundo. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Mais uma das nossas entrevistas aqui com esses profissionais maravilhosos desse mundo dos quadrinhos. Eu estou aqui com o Lipe, da LDZ. Isso. Que é uma escola de quadrinhos e animação? Isso, é um estúdio escola de narrativas, de histórias, contação de histórias. É concept art, ilustração, animação. Conta um pouco da tua rotina, do seu dia a dia, dos seus alunos. Então, eu trabalho com histórias e quadrinhos, eu trabalho para o mercado americano e eu administro a escola e eu tenho uma equipe. Então, a nossa escola fica próxima do corredor cultural no centro da cidade. E são maravilhosos, os alunos são maravilhosos, são todos muito criativos, tem pessoas maravilhosas lá. Ah, é? E o que eu queria ver, dos teus alunos, qual deles já fez alguma obra, qual deles já teve algum destaque? Então, muitos alunos teve muito destaque. A gente fez os quadrinhos do Stan Lee, da Índia, né, que é a linha dos super-heróis da Índia. A gente participa de editais, temos aqui a gente tem o Cinza da Memória, que é um quadrinho sobre o esquema do Museu Nacional, que é uma história de 80 páginas. Temos histórias próprias. Todos os alunos concluem curso, participam de projetos. A gente tem uma revista anual da escola, que é a chamada Cavalo de Pau. Quando que o quadrinho entrou na tua vida? Por que você resolveu ter essa profissão? Quando eu era criança, eu li os quadrinhos do Charlie Sheen do Snoopy. Ah, é? Aí eu me identifiquei com o Snoopy, o personagem Snoopy. Só que quando a gente é criança, a gente passa sobre muitas dificuldades, o bullying, a gente quebra a nossa inocência. Nessa fase, eu comecei a ler super-heróis, comecei a ler Wolverine, X-Men. Aí eu mudei do Snoopy para os X-Men e continuei gostando de ler os quadrinhos. Aí chegou o ponto de eu ir em Nova York e conhecer o cara que desenhou o quadrinho, porque eu virei profissional dessa área. Porque o desenho era uma fuga da realidade que eu usava para fugir e contar minhas histórias, depois virou minha profissão. Você sofria bullying na escola? Sim, como todo adolescente. Fiz um programa esses dias sobre aquela série Adolescência. Você já viu na Netflix? Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Mas vai com o coração preparado. É assim, a vida vai quebrando nosso coração, a gente vai ressurgindo um pouquinho melhor. Não pode perder a inocência totalmente, senão você vai parar de fazer criatividade. Vai parar de ter relação com as pessoas. Você tem que amadurecer. Você sabe que a minha filha é roteirista de quadrinhos. Ela lia, quando era criança, um quadrinho chamado Ken Parker. É uma coisa bem antiga, era um western. Eu sei. Você conheceu? Da Bonelli. Então, e o pai dela colecionava. Mamãe Coruja. Mamãe Corujíssima. Corujíssima, Mas olha, me conta mais alguma coisa, por exemplo, se alguém quiser ir na sua escola, como é que faz, como é que se inscreve, site, me dá teus endereços então, aí. todos vocês estão ganhando uma aula experimental, vem conhecer a gente, ldzescola.com.br, tem online e tem presencial. E a gente é estúdio escola, se você tem uma empresa, você quer desenvolver projetos, entre em contato. Gente, nós estávamos conversando com ele antes, e a Isabel, o Péricles, o filho dela, adora também desenhos. E a gente já estava até pensando de levar ele lá para Maricá um dia desse, sabia? Então, vou passar o dia com vocês em Maricá, vou desestressar, vou desenhar com vocês, é maravilha. Vai ser uma maravilha, né, Isabel? Daí eu vou mostrar o que ele fez para nós. Dá uma olhada o que ele fez para nós aqui. Ó, olha só, já nós vamos falar para vocês do Sebrae. Olha que maravilha. Lindo, hein? Cara, muitíssimo obrigado. Inclusive, eu fiz a formação aprendedora do Sebrae, quando eu estava na faculdade.
Ah, é? Se eu tenho uma escola, eu devo ao Sebrae também. Mas me conta isso, então. Porque eu estava fazendo faculdade, aí tinha lá a questão do empreendedorismo lá. E na época eu estava pensando em criar algo relacionado à editora. Só que acabou servindo para mim para montar uma escola. Nossa, então quer dizer que a sua escola É filha também. é filha do E sua Sebrae? filha já deu aula lá. Ó, a minha filha deu aula lá? Nossa, que maravilha. Mas ficou bonito, não ficou, gente? Eu aprendi a fazer o plano de negócios, me deu muito, aprendi muito. Ah, olha só. Então, gente, quando a gente fala do Sebrae aqui para vocês, não é só uma propaganda assim, ai, porque o Sebrae... É porque é real, acontece de verdade. Então, plano de negócios, como organizar, como precificar o seu produto, enfim, tudo isso o Sebrae te ensinou. Isso engloba conhecimento, você tem que se aprofundar e botar em prática. Não é só fazer o curso. E eles dão muita prática, né? Sim, sim. Você tem que fazer lá na prática. Eles acompanharam o plano de negócios e tal. Ah, é? É. Bom, não estava programado, mas é isso aí. Sebrae, gente, é só vocês entrarem. A Raquel vai colocar depois na descrição do nosso programa o site do Sebrae, onde você achar, como encontrar. E eu já quero aqui deixar de antemão com você. Vamos convidar você para um final de semana lá em Maricá, hein? Vamos, já está marcado, hein? Já tá marcado, vamos levar as hein? criancinhas para desenhar comigo lá e até os adultos. Ai, muito obrigado, meu Valeu, querido. Valeu, abraço. valeu, um abraço. Aqui pelo evento, cada um no seu quadrinho. A gente encontra aqui mais uma artista maravilhosa aqui com uma banca recheada. Toda hora vem gente aqui, né, Luísa? A Luísa Lemos, de Paraty. É a primeira vez que ela está aqui nesse encontro, mas há 12 anos que ela frequenta as feiras de quadrinho, né, pelo Brasil todo. E aí eu queria fazer um pequeno histórico aqui, Luísa, que no Brasil a primeira revista em quadrinhos se chamou Tico Tico. Foi publicada no início do século XX, tá? Depois a gente vem com os quadrinhos na década de 60 coloridos, porque a gente não tinha quadrinho colorido. Aí a gente surge aí com o Ziraldo, né? Grande Ziraldo que nos deixou há pouco tempo, a Turma do Pererê. Depois veio o Maurício de Souza. E aí eu quero saber de você. Quando você era criança, adolescente, quais foram, o que te influenciou a gostar da arte do quadrinho? Eu me alfabetizei lendo quadrinhos da Marvel, né? A minha irmã comprava quadrinhos do Homem-Aranha e lia para mim, eu não sabia ler. E eu achava muito legal aquelas histórias, inclusive porque ela não lia só os balões, mas ela lia as onomatopeias também, né? Que legal! Eu achava muito legal aquela coisa com desenho, misturado com texto. E quando eu aprendi a ler, as primeiras coisas que eu comecei a ler foram os quadrinhos de super-herói. Então, assim, o que me levou a querer desenhar, a querer fazer histórias em quadrinhos foi a influência desses quadrinhos que eu lia quando era criança, né? E eu sou só aquela criança que nunca parou de desenhar, né? Eu comecei a desenhar quando era criança e continuo desenhando até hoje. Agora me diz uma coisa, é muito legal essa coisa de você ter aprendido, né? Se alfabetizou com os quadrinhos, para a gente ver o quão isso é sério, né? E como isso é bacana. Agora, para estar hoje, né, adulta, nesse mundo dos quadrinhos, tem que ser um pouco criança também? É isso que eu falei, né? Eu sou a criança que nunca parou de desenhar, né? Eu continuei desenhando e aí né, a partir de um certo tempo você começa a se profissionalizar nisso e você começa a buscar, né, uma especialização, começa a fazer um curso, começa a aprender mais ou menos as técnicas e tal. Mas assim, sem dúvida, a imaginação, que é uma característica muito típica da criança, né, e tal, essa coisa de viver, às vezes, no mundo dos sonhos e das ideias, sem dúvida, é fundamental para quem quer criar, né? Para quem quer construir histórias, né? Então, a gente constrói essas histórias a partir... Agora, e esse mundo dos sonhos, da fantasia, isso é muito legal, porque tem, inclusive, um quadrinho aqui, seu, né? Esse quadrinho aqui, mostra lá pra gente, que é a história da Deb, uma menina normal. Conta um pouquinho aí como é que foi a ideia para criar a Deb. A Deb, ela é uma garota normal, a gente queria criar um personagem que fosse com qual as pessoas se identificassem, né? Que tivesse as mesmas características que todo mundo tem.
A Deb ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar a conta, ela tem um namorado meio ruinzão, ela tem um patrão meio chato, e ela tem que lidar com todas essas coisas e, de repente, através de um personagem misterioso, ela também descobre que ela é uma Dreamwalker. Ou seja, ela pode trafegar por infinitos mundos no plano dos sonhos. Nossa! E isso não torna a vida da Deb mais fácil. Poxa! Nem sonhando? Como é que é isso? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, isso é da Marvel. E aí a Deb começa a cumprir missões dentro do mundo dos sonhos. E uma estética legal é que a gente sempre tem um artista convidado. E quando a Deb entra no mundo dos sonhos, a estética que é a minha passa a ser a estética do artista convidado. Entendeu? E aí muda totalmente e sempre tem um QR Codezinho para você ouvir a música do sonho. Do sonho. Quer dizer, tem tudo nisso daí, né? A gente consegue escutar até a música que a Deb, na hora do sonho, ela tá ouvindo. É muito bacana, muito bacana. Queria parabenizar, né, você por investir nisso também. A gente sabe que é um pouco difícil no Brasil estar vivendo só disso, mas eu acredito que empreender também, como você está fazendo aqui, né, é muito bacana também, né? É isso? Então, ó, o nosso podcast Simples Assim agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. E sucesso aqui na feira, tá bom? Obrigado a você. Bom, gente, dando uma caminhada aqui pelo Circo Voador, nesse evento maravilhoso, cada um no seu quadrinho, a gente encontra essas duas meninas aqui maravilhosas, a Rebeca Armos, né? E a Lari Macedo. Elas se conheceram em 23, com a arte do padrinho, com tudo isso. E agora elas se juntaram, são namoradas e também são empreendedoras, pessoal. Né? Eu quero saber delas como é que começou essa paixão pelo quadrinho. Rebeca estava me dizendo que aos 14 anos ela decidiu que ia ser uma quadrinista famosa. Me conta isso aí, Rebeca. Quando eu estava no ensino fundamental, estava tendo 100 anos da imigração japonesa, e aí algumas pessoas levaram mangá para a escola, né, para poder comemorar. E aí eu lembro que eu tive contato com o mangá do Inuyasha, não sabia nem como lia, mas o desenho me prendeu tanto, o movimento dos personagens, que eu falei, tá, é isso que eu quero fazer. E aí desde os 14 anos eu faço aula, pratico e comecei a desenvolver minhas próprias histórias nos meus próprios quadrinhos. Muito legal. E você sabe que essa coisa do mangá é muito legal, porque o meu filho, por exemplo, ele não gostava muito de ler. E ele começou a leitura dele com o mangá. Eu comprava um monte, e ele lia todas as histórias. Essa coisa do quadrinho, Lari, também é uma coisa de inserção da criança, do adolescente nesse mundo da leitura, né? Com certeza, com certeza. Para mim foi muito parecido, a minha mãe é professora, então desde muito cedo ela me incentivou a ler e agora eu tento passar isso adiante porque eu também sou professora de desenho e procuro incentivar os meus alunos através da leitura de quadrinhos, que eu acho que é uma ótima porta de entrada. Olha, gente, essas meninas lindas aqui, que todo mundo daria 18, 19, eu até brinquei com elas aqui, 28 e 29, nem parece. Eu acho que essa coisa da arte que deixa vocês mais tranquilas, mais leves, não é isso? E me diz uma coisa, você gosta de histórias um pouco mais rápidas, que você falou? Como é que eu vou definir isso? Eu escrevo mais histórias de amizade e humor. Amizade e humor. E a Lari já o que? Romances? Eu escrevo romance, sim. Eu escrevo romance LGBT, então eu procuro sempre colocar diversidade nos meus quadrinhos. Legal. E também com essa pegada do humor, né? Eu já fiz 2 quadrinhos autobiográficos, que são histórias da minha vida, mas que tem sempre essa pegada do humor para ficar mais leve, para poder conectar com o público. E vocês criam as histórias, fazem roteiro, faz os desenhos, tudo vocês ou como é que acontece? É tudo a gente. Nossa, sério? Sim, eu já trabalhei com roteirista, mas a maioria dos meus quadrinhos fui eu mesma que escrevi o roteiro, que ilustrei e que colori. Beleza. E como é que faz para vender essas coisas maravilhosas? Participando de eventos como esse ou vocês conseguem fazer campanhas, outras coisas para levar a arte de vocês para outras pessoas? Acho que vender online, participar de evento, procurar eventos que às vezes nem são de quadrinho, mas que vai ter o seu público. Então, por exemplo, eu fazia quadrinhos de K-pop, então eu ia em eventos que eram de K-pop, não de quadrinho. E muita gente comprava. Inclusive, o que você comentou,
Teve pessoas que falaram assim, olha, eu nunca li nada, mas o seu quadrinho eu vou ler. Isso me deixou muito animada. Feliz, né, também, né, pelo seu trabalho tá indo e tá ajudando as pessoas, né? E você, Lara, como é que você faz? Eu também, sempre participando de eventos de quadrinho, onde quer que a gente possa estar, a gente vai estar lá com a nossa arte. E para eu poder financiar os quadrinhos, eu já fiz muita campanha de financiamento coletivo, até pelo Catarse, que as pessoas compram antecipadamente o quadrinho e depois eu entrego para elas podem ter físico na mão delas. Muito legal. Vocês são do Rio de Janeiro? De onde vocês são? Eu sou de São Paulo, capital. Nossa, e você? Eu nasci no interior do Rio, eu sou de Valença, mas eu vim muito novinha aqui para a capital. Maravilha, visitando aqui também o Rio de Janeiro. Maravilha, parabéns para vocês duas, sucesso na arte de vocês. Foi muito bom falar com vocês aqui nesse evento, cada um no seu quadrinho. Isabel, olha só, tô pregadíssima, cara, andamos muito. Que evento lindo, hein, amiga? Maravilhoso, o dia inteiro, eu e Sandra aqui, fazendo esse programa especial para vocês aí de casa, né? Trazendo um simples assim, diferente, né? Colorido, com um monte de gente falando sobre quadrinhos. Você aprendeu coisa sobre quadrinhos? Mas, Isabel, você sabe que eu sou assim meio prepotente, né? Eu sempre acho que sei de tudo, até porque a Ana Carolina é quadrinista, eu achava que eu sabia um monte de coisa sobre quadrinhos. O que eu aprendi hoje aqui, as mesas foram ótimas. Sim, nossa. Muita informação, entendeu? E conheci vários outros desenhistas, outras pegadas, tá certo? Gente, olha, gente de grande qualidade, profissional, inclusive. A gente conversou com meninas mais novas, pessoas que já estão há anos na profissão. E uma outra coisa que chamou minha atenção aqui, Isabel, é que você tem família, muita criança, muito jovem e muitas pessoas da minha idade. A Isabel não gosta que a gente fala que é velho, mas muita pessoa da minha idade, porque a gente acha que gibi é coisa de criança. Né? Mas a gente comprovou hoje aqui que as histórias em quadrinhos, elas são coisas sérias, né? A gente teve uma mesa aqui maravilhosa falando dessa produção dentro das universidades, né? Universidades federais, muito bacana. E a gente deu um giro aí, gente do Brasil todo participando, as famílias gostando muito do evento. Então, eu acho que, assim, uma coisa muito legal e para a gente incentivar que é a arte no nosso país, né? É isso que você falou, Isabel, várias vezes. Quadrinho é uma arte, e é uma arte para todas as idades. Você sabe, Sandra, que essa arte do quadrinho, ela, inclusive, foi censurada na ditadura. Teve uma revista em quadrinhos aí que ela ficou um tempo afastada por conta da ditadura, só voltou depois. Por quê? Porque essa é um tipo de arte que também tem as suas denúncias, também faz as suas reflexões, também é resistência. Também é resistência. Mas é uma coisa muito interessante, sabe? Eu vi vários desenhos maravilhosos, várias pessoas. Olha, realmente eu achei que a gente acertou de fazer esse programa aqui, Isabel. Maravilha, eu acho que o pessoal de casa vai adorar. Inclusive, vai entrar mais jovens aí no Simples Assim, para estar olhando o que foi, para conferir. E aí a gente aproveita também para pedir para vocês entrarem lá no YouTube, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e achar a gente nas redes sociais aí para estar curtindo o Simples Assim Podcast e dizer que foi maravilhoso fazer esse programa ao ar livre praticamente para vocês aqui bem no centro do Rio de Janeiro, na Lapa, muito legal aqui no Circo Voador. Agradecer também o pessoal do circo, agradecer ao Lencinho, o Lencinho que nos convidou, que é um organizador desse evento. Exatamente. Olha, um grande militante das artes, né? É muito bom ver isso, né, Isabel? Maravilhoso. É muito bom. Então, olha, gente, é um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos o nosso programa no celular, então vocês vão falar, tremeu, mudou de cor. Mas é porque aqui é tudo assim, tudo no natural hoje para vocês. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Beijo, gente!